Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e dessa vez eu vou trazer o primeiro conto no canal e vai ser um conto Sufi, do misticismo islâmico. Bem, esse conto Sufi fala basicamente de um homem que está cruzando um longo deserto num trem. Por acaso, depois eu fui pesquisar e descobri que realmente existe uma linha férrea no deserto do Saara, no país da Mauritânia, lá na África. Mas não vem muito bem o caso, porque na verdade é um conto, pode ser encarado como uma fantasia, e de fato é, como se fosse um conto folclórico da sabedoria popular do sufismo. Então esse homem está nesse trem, cruzando o deserto, um calor escaldante, e na tardinha ele acaba dormindo, E assim, quando ele está dormindo, ele ouve uma voz no sonho dele que fala assim, o nome dele é Irfan. A voz fala assim, Irfan, venha! Há pedras preciosas no deserto, venha pegá-las. Aí ele acorda assim num susto e já está de noite e por alguma razão não tem luz no trem, o sistema de som não está funcionando. E se a gente for trazer esse conto para a era moderna, por alguma razão os celulares também não funcionam, você não tem como acessar a internet de forma alguma. E ele está numa situação que ele não entende por que ele está ali e o trem vai parando aos poucos. Então ele sai de um sonho, está à noite no meio do deserto, o trem está tudo escuro e o trem vai parando e ele continua ouvindo a voz mesmo acordado. A voz fala, Irfan, venha para fora, pedras preciosas no deserto, venha pegá-las. E ele começa a reparar que as outras pessoas no trem, apesar de estar meio escuro ele consegue perceber, elas parecem que estão ouvindo a mesma coisa. Cada uma na sua língua. Se tem pessoas que falam outras línguas, cada pessoa está ouvindo na sua língua. Então ele percebe isso, mas ele fica na dúvida, será que eu saio do trem agora para ver o que tem lá fora? Porque se eu sair também, o trem pode partir sem mim, eu ficar aqui perdido no deserto e vou acabar morrendo de sede, E ele tenta ver se realmente tem uma pedra preciosa no deserto, mas não tem nenhum brilhozinho da lua, nenhuma luzinha que consiga refletir lá para ele saber se realmente é uma pedra preciosa ou se é apenas areia. Daí ele percebe que algumas pessoas realmente descem do trem, já é menos da metade, a maioria ficou no trem e pouco menos da metade desce do trem e realmente vai catar areia. Então o pessoal começa a catar areia, começa a colocar nos bolsos e ele também faz a mesma coisa. Ele fala, poxa, então não custa nada tentar, já que tá todo mundo saindo, então ele não vai sair e deixar todo esse pessoal ali perdido, Então eu vou sair junto com ele, vou catar areia e botar no bolso. Areia não, ele tá numa aposta, não consegue ver se é pedra preciosa ou não, não dá para avaliar ali naquela escuridão, mas ele vai buscar aquilo supondo que pode ser pedra preciosa, mas tá acreditando mais ou menos que seria pedra preciosa. E aí ele encontra um casal que pegou as suas próprias malas e jogou as roupas que eles tinham, o conteúdo da mala deles de viagem, tudo que estava ali fora para ter mais coisa para carregar. Ou seja, ou areia ou pedra preciosa, é uma aposta. E ele fica impressionado, que eles falam assim, poxa, os caras estão jogando fora uma coisa que eles já tinham para apostar numa coisa que talvez seja preciosa, talvez não. E aí acontece assim, eles voltam para os vagões, depois o trem lentamente começa a andar, Ninguém consegue ali naquela escuridão realmente avaliar se aquilo é pedra preciosa ou não, e o Irfan logo dorme de novo, Ele até imagina que isso fosse um sonho, e quando ele acorda já na próxima estação de manhã, e metade do vagão dele, que foi metade das pessoas que saíram, estão pulando de alegria, e ele pega assim a areia, a suposta areia que ele tinha nos bolsos, e realmente eram pedras preciosas, E ele fala, Alá é grande. E este é o conto. Na sequência eu vou comentar sobre a moral por trás da história. Bem, eu ouvi esse conto de uma maneira um pouco mais resumida da boca de um sheikh sufi da ordem Naqshband,
que é a maior ordem de sufis mesmo do mundo, né? E que é a herdeira da ordem de Jalaluddin Rumi, que é um grande poeta sufi persa, que eu vou falar mais aqui daqui a pouco. E ela é herdeira do Sama, que é aquela dança rodopiante, né? Então a ordem de Rumi já não existe mais, mas quando ela sumiu, foi passada para essa ordem Naqshband o ensinamento esotérico, né? Místico realmente desse tipo de dança. Então a vida é como uma viagem de trem. Entre uma e outra parada, temos a oportunidade de colher as tais pedras preciosas. Disse Isa, ou Jesus, né, que os árabes chamam Jesus de Isa, ou Issa. Disse Issa, no Evangelho de Tomé, que o reino está espalhado pela terra, mas os homens não o veem. Isso é, tudo que o místico faz é desenvolver olhos para contemplar o reino. As pedras preciosas não são esmeraldas nem rubis reais, mas metáforas para o conhecimento de Alá, o Deus. Ou seja, o autoconhecimento também e a gnose do amor. Quando o trem para bem no meio do deserto e está estranhamente escuro, nem todos têm a coragem de descer e seguir a voz em sua mente ou no seu coração. Já aqueles que estão dispostos a trocar as quinquilharias de suas bagagens por tais pedras espirituais, estes são ainda mais raros, ou seja, aquele tal casal, né, que muita gente até desceu, menos da metade desceu, né, para pegar a suposta areia, mas que na verdade era pedras preciosas mesmo, e colocar no bolso, que era uma aposta, mas tinha um casal que ele jogou fora a própria bagagem para trocar por aquilo. Ou seja, falando metaforicamente, eles desistiram das posses materiais e investiram toda a existência deles nas posses espirituais, ou seja, é aquilo que você é e não aquilo que você tem. E esse casal, eles não somente contemplam o reino espiritual, como eles vivem verdadeiramente desapegados do mundo, né, e totalmente focados no mundo espiritual. E também, de certa forma, o reino espiritual e o mundo podem ser uma coisa só. Como se fala ali no Evangelho de Tomé. O reino está espalhado pela terra, mas os homens não o veem. Então é muito mais uma questão de você interpretar, né, o sagrado, né? O sagrado já está aqui, né? Já canso de falar aqui nesse canal que Deus está entre eu e essa câmera, né? Deus é tudo. A gente não tem como estar fora de Deus, assim como a gente não tem como estar fora do espaço-tempo, né? Então, se você consegue perceber isso no dia a dia, você vai se aproximando de uma certa iluminação, ou pelo menos de um certo caminho espiritual e místico. E aí tem voltando ao Rumi, né, que é o grande poeta do sufismo, né, e talvez seja a personalidade histórica que mais atraiu os ocidentais para o sufismo, para o misticismo islâmico. Inclusive lá nos Estados Unidos ele é um dos poetas que mais vendem até hoje, e ele é do século XIII, né, então tem bastante tempo, mais de 700 anos vendendo livros de poemas dele, né, lógico traduzidos por inglês. Mas ele bem resumiu isso que a gente estava querendo dizer aqui. A alma é a fonte. Palavras de Rumi. A alma é a fonte e as coisas criadas, os rios. Enquanto a fonte jorra, correm os rios. Tira da cabeça todo o pesar e sorve aos borbotões a água deste rio. Que a água não seca, ela não tem fim. Então é isso que eu tinha para hoje. Para quem se interessou pelo sufismo, eu indico alguns livros aqui. Tem esse livro aqui que é Princípios Gerais do Sufismo e Outros Textos, do Sirdar Iqbal Ali Shah. E é o filho dele que escreveu aquele célebre Os Sufis, que eu não vou ter aqui para mostrar, mas é um dos livros mais conhecidos sobre o sufismo no Ocidente, e foi o filho desse cara que escreveu. Então esse cara ainda era o pai desse Shah, né? Então aqui é publicado pela editora Atar, tá? Vocês ainda conseguem encontrar esse daqui. Bom, tem a minha tradução de Rumi, né? Que traduções com comentários também. Chama Rumi, A Dança da Alma. Está à venda no Clube de Autores na versão impressa, que é essa daqui. E para quem gosta de ler e-books, tem na Amazon por um preço mais camarada. Também vocês acham ainda em tiragem, ela não está fora de tiragem, esse Poemas Místicos, também da Atar Editorial,
que também são traduções dos poemas de Rumi. Inclusive, em respeito ao único livro em português que ainda não saiu de tiragem, né, que vem de livrarias normais, com poemas de Rumi, das minhas traduções eu tentei traduzir só poemas que não aparecem nesse livro. Então só vai ter 1, 2, talvez 3 poemas que tem nesse livro que também vão aparecer aqui, lógico, com uma outra tradução. Mas eu tentei focar em poemas que não estão nesse, para fazer tipo uma coleção, né? E lógico que o meu livro tá à venda, porque é print on demand, né? Vocês pedem, eles vão lá, imprimem e mandam. Tem também e-book, só que esse livro aqui você não acha em livraria, porque é autopublicação, né? Então o que tem em livraria mesmo é só esse daqui, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro conto do canal. Ainda vou falar sobre Rumi aqui, devo falar mais sobre sufismo também, tá? E outros poetas do sufismo. Então, um beijo e até a próxima.